questões a partir do Aristóteles, porque nós já trabalhamos bastante o Sócrates e Platão, né? E o Aristóteles acabou ficando, né, para revisar e não revisar. Tomei a liberdade. Então, o que nós precisamos entender do Aristóteles é que Aristóteles pensa, e vejam que Aristóteles tem uma importância para nós, não apenas para compreender essa ideia de homem no mundo grego, mas também para entendermos o pensamento moderno acerca do homem e do conhecimento. Mais exatamente, né, o que nós estamos estudando em Descartes. Tá? Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Ok? Então, de acordo com Aristóteles, e aí vamos tratar primeiramente do conhecimento, porque a partir daí fica mais tranquilo, pelo menos, entendermos como que Aristóteles articula a ideia de conhecimento com a ideia de homem, ou com a sua concepção de homem. Ok? Bom, de acordo com Aristóteles, o conhecimento e claro, não é fundamentalmente conhecimento humano, se inicia, tem início, né? Com a percepção e aí é importante que vocês compreendam bem isso. Aristóteles não está dizendo, tá, que nós conhecemos através dos sentidos. Não é isso que Aristóteles está falando. Tá certo? O conhecimento tem início na percepção sensível. O que significa dizer que nosso primeiro contato com o mundo se dá pelos nossos sentidos, né? Se dá pelos nossos olhos, pelo tato, pelo olfato, né? Se a gente pensar isso em relação aos animais, isso fica mais evidente ainda. Se estivesse aqui, não sei se você me perguntou, eu respondi, mas não sei exatamente o quê. Então, quando a gente pensa, então, o conhecimento, nós temos que pensar nos animais, por quê? Eu não sei se vocês já repararam, o cachorro, por exemplo, como ele é profundamente marcado, né, pelo olfato, o tempo inteiro. O tempo inteiro assim, ele fica cheirando, procurando se localizar, né? Os demais animais do mesmo modo, né? O tigre, por exemplo, já tem um outro, além do olfato, ele tem uma visão que é impressionante. Ele enxerga a sua presa, por exemplo, a quilômetros de distância. E ele, no primeiro momento em que ele vê e sente a aproximação da sua presa, ele já monta a sua tocaia e se prepara para lançar-se na direção, né, da sua presa. E, ao fazer isso, ele já se prepara também, né, porque ele sabe que se ele esse saber aqui, né, é um saber, entendam bem, que é sempre um saber apenas instintivo, limitado,
né? Mas ele sabe já também que ele vai atingir uma velocidade em poucos minutos, porque ele não aguenta correr muito tempo, né? Em pouquíssimos minutos, pouquíssimo que eu digo são 2, 3 minutos, tá? Ele dispara e atinge uma velocidade de até 120, em alguns casos até 120 km por hora. Ao disparar na busca da sua presa, ele só tem força para quê? Pegar essa presa e matar. Matou, ele desaba. Porque ele não aguenta nada além. Tá? Ele desprende todas as suas energias. Tá? Por que eu estou usando esse exemplo? Porque se nós, para fazermos o contraponto, se nós afirmarmos que pela percepção sensível que é pela percepção sensível que nós conhecemos verdadeiramente a coisa, ou se dissermos é através da percepção sensível que nós conhecemos, então nós teríamos que dizer também que o tigre ou qualquer outro animal sabe muito bem, no sentido do conhecimento mesmo, né, o que vai ocorrer. E aí nós teríamos que dizer, então, outras coisas mais. Se ele soubesse mesmo, ele não precisaria correr tanto. Ele poderia criar outros tipos de tocaia. Poderia combinar com outros tigres, né? Com os outros tigres, né? Algumas tocaias, né? Criar algumas armadilhas, né? E aí, em vez de correr tanto, porque eles correm com isso o risco de morrer, né? Porque se, por exemplo, ele não consegue, se ele corre tanto, pega a sua presa e ali mesmo ele desaba, se chega próximo a ele, por exemplo, um outro animal, tipo, como é que chama aqueles bichinhos? Hiena, por exemplo. Se chegarem algumas hienas próximos a ele, as hienas fazem exatamente isso. As hienas sobrevivem por quê? Porque esses grandes animais, em determinados momentos, eles não aguentam nem levantar a pata. Tá? De tão cansados que ficam. Então as hienas vão lá e matam os bichos, né? Esses são tão fortes, tão temidos assim na selva. Então aí nós poderíamos dizer, se esses animais conhecessem mesmo, eles poderiam então, né, criar outras estratégias, mas isso não ocorre, certo? Se pensarmos nas crianças pequenas, do mesmíssimo modo, se está com dor de barriga, chora, parece que vai morrer, né? Se elas soubessem já o que lhes está ocorrendo, se elas conhecessem, elas dariam alguma pista, né? Para o pai, para a mãe, para o enfermeiro, para o médico, olha, barriga, dói, barriga, sei lá. Né? Ou seja, ela simplesmente chora, né? E a mãe, né, tem que aprender o que é que está ocorrendo ali, né? Essa aprendizagem da mãe, e aí vejam bem, essa aprendizagem da mãe depende de quê? Primeiro, né? Antes da experiência, primeiro, depende de memória, né? Ou seja, a mãe precisa já ter passado por uma coisa parecida com isso, né? Seja com ela mesma, tá? Seja com o filho de uma outra pessoa, né? Assim como ela tem que guardar, né? O sentido de algumas reações. Então, por exemplo, se ela pega a criança num dado momento que ela está chorando, né? Numa determinada posição, e naquela posição, quando essa criança é balançada, né,
Ou quando se faz um carinho naquela criança, naquela localidade, tal e tal. Aí ela para de chorar, então a mãe tem que ir assimilando, guardando, tá, em sua memória, esses acontecimentos, para que ela saiba experimentar algumas ideias, tá, que surgem no decorrer da criação do filho, assim como ela precisa guardar algumas daquelas coisas que a mãe dela disse para ela, ou que a avó dela disse para ela, ou que o médico disse, seja naqueles momentos lá do pré-natal, por exemplo, seja na sua própria vida, algumas informações ela tem que guardar, certo? Para daí, quando a criança estiver numa dada situação, ela puder aplicar aquilo que ela ouviu, que ela guardou, que ela já sabe, saber aí entre aspas, tá? De modo que ela possa colocar aquela criança num outro estado, num outro estágio, numa outra situação. Ok? Nós temos mães, para dar um exemplo, para ficar mais claro ainda. Algumas mães, muito novas, por exemplo, que nunca frequentaram a escola, muito menos participaram ou fizeram pré-natal, né? Isso não é, por exemplo, impedimento, né, para que essas mães cuidem bem dos seus filhos. Por que não? Não é impedimento porque elas já vivenciaram, tá, todas essas coisas. E se ela tem algum amor, algum sentimento, né, aí pelo filho, ela vai conseguir integrar-se ao filho, ou aos filhos, e experimentar, ou seja, colocar aquelas outras situações vivenciadas anteriormente, né, de um outro modo, para tentar resolver alguns problemas. Ok? Nós podemos dizer que há aqui conhecimento verdadeiro? Ainda não. Nós só podemos dizer que nesse processo nós temos que dizer isso aqui, olha, dá-se conhecimento, ok? Ou seja, forma-se conhecimento, elabora-se conhecimento, certo? Além disso, ainda temos a imaginação. A imaginação é um tipo de pensamento, mas nesse caso aqui é totalmente dependente dos sentidos, certo? Totalmente dependente dos sentidos. Em que sentido a imaginação é dependente dos sentidos? É dependente no sentido de que, para que eu possa imaginar, por exemplo, uma mula sem cabeça, pelo menos a mula eu tenho que ter visto. Certo? Eu tenho que ter visto uma mula, para depois eu cortar a cabeça dela e imaginá-la sem cabeça. Certo? O Saci Pererê, né? Tem
fotinha dele. E a fotinha dele? Mesmo que seja um retrato falado dele. Mas eu tenho que ter. Ele não existe para você. Pode ser que ele não existe para você. Então, assim, a questão é, o Saci Pererê, ele faz parte de quê? Da imaginação. Algumas... Olha só, assim como, por exemplo, alguém pode dizer, não existem fantasmas, por exemplo, mas existe ou não existe? Existe fantasma e não existe Saci Pererê. Não, aí é diferente. Aí é que entra a questão. Você não Então, olha, acredita. você sabia que, Sinai, olha só, sabia que em São Paulo existe um grupo, eu não sei se existe em outros lugares, tá? Mas em São Paulo existe um grupo de... são adoradores do Saci Pererê. E todo ano, todo ano, tem uma dada época, eu não me lembro mais que época que é essa, mas tem uma época em que essas pessoas se vestem de Saci Pererê, né? Você não usava... Qual que é a roupa que o Saci Pererê usa? É um gorrinho vermelho, né, e um shortinho vermelho. E essa E o cachimbo, né? Por não, favor. não é sem a perna, é só um toquinho, né? Então, aí eles saem, eles vão pra mata, tá? Uma mata lá, né, determinada, e eles vão pra lá em busca, né, do Saci Pererê e tal. Enfim. Você supera. Olha, não importa. Não importa se acredita ou se não acredita. Não está em questão aqui, ainda, quando se trata de imaginação, a existência ou a inexistência, a verdade ou a falsidade. O que está em questão é tão somente o fato de que a imaginação depende dos sentidos. Tá? Depende dos sentidos, por quê? Porque nós precisamos de ter passado por algum tipo de experiência sensível, seja porque alguém nos conta uma determinada história. Eu me lembro até hoje, por exemplo, quando de repente... Respira. Em determinados momentos, lá na casa do meu avô, tem uma mesa, quer dizer, tinha, né? Meu avô já morreu. Não, a mesa também foi destruída. Tinha uma mesa imensa na casa, mas muito grande. E todo ano a gente ia para lá, a família era muito grande, né? Ainda é, porque morreram poucos. Mas aí a gente ia para lá, assim, imagine a quantidade de primos, né? Tios, né? E o meu avô, ele tinha muitos causos, mas muitos causos, né? Eram os causos, né? E assim, esses causos viravam noite, principalmente na época de São João. Então, assim, a imaginação, né, que era aguçada, né, em nós, era um negócio impressionante, porque assim, era assim, ele contava, né, os filhos dele, né, ajudavam, complementavam. Então, assim, olha, por que isso ocorria? Porque de algum modo eles haviam passado por isso. Eles viram necessariamente, né, as coisas acontecerem? Necessariamente não, mas de algum modo eles sentiram as coisas, historicamente, certo? Não está em questão se aqueles causos eram verdadeiros ou falsos. O que está em questão é que quando nós imaginamos, nós dependemos dos sentidos para imaginar tais coisas. Tenhamos nós visto ou ouvido
determinados causos, determinadas figuras. Por isso que, por exemplo, daqui a pouco vocês vão ter filhos, alguns já devem ter, né? Esse negócio de falar para criança pequena, que vai colocá-la no quarto escuro, e que é o tutu. Gente, faz um negócio desse, não. Imagina uma criança pequena dentro de um quarto escuro imaginando um tutu, gente. Ela não vai conseguir descrever o tutu, mas ela sabe Aí que tá o negócio. O que é o tutu? Ela não sabe, Porque então qualquer coisa. O tutu pode ser qualquer coisa e pode ser monstruosa. De coloche. Pode ser uma coisa absurda, monstruosíssima. Pois é, mas quando ele faz isso, ele faz meter medo no coitado do menino. E aí A à boi noite... da cara preta, essas coisas. Aí à noite... Vocês já viram as música. músicas para as crianças dormirem? Boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de cair. Não, neném, que a Cuca vai pegar. O neném vai querer dormir, a Cuca que vai pegar. Gente, E vai dormir pegar sozinha. se não dormir. Pois é, mas Não olha a pode ser imaginação. Olha a imaginação A criança dela. não presta pode. atenção no dormir, ela presta atenção Fala na assim. Cuca que vai pegar. Quem é que tá cantando essa música? Não, tipo assim, se mamãe, dona neném, papai foi pra roça, mamãe, se papai e mamãe não tá aqui, quem é que tá cantando essa música? Avaliação, a menina falou. Não, aí depois, à noite, a criança mija na cama. Né? Ainda vai brigar com E ele. sopa a cama toda. Ai, Ué, o que tem com essa criança? O que tem com esse menino? Deve estar com algum problema. Claro. Olha o problema aí. Coitada da criança, como é que vai mijar na cama? Ela é louca de sair da cama, e se o tutu pegar? E se a Cuca estiver atrás da eu vou porta? mijar aqui mesmo. Vocês vão lidar com isso depois, vocês vão ver. Então, olha só. Para Aristóteles, a imaginação nos é fundamental para que possamos compreender a nossa própria existência, inclusive. Né? Entretanto, não é ela que nos possibilita descobrir o verdadeiro ou o falso acerca das coisas. Tá? Daí a importância da razão. O termo pensado pelo Aristóteles, na verdade, não é razão, mas é o termo traduzido, porque, na verdade, o termo aristotélico, né, é logos, mas, né, a ideia de logos é algo que vai muito além de razão, e nós não temos até hoje uma palavra que possa substituir logos, né? Logos é o que vai originar, né, o legem. Vou explicar, tá, gente? Só para vocês. Oi? Já falou sobre isso. Mas é só para a gente, Não, professor, fala de novo. É importante pra isso. gente entender melhor. Olha só. Não, fala não. Se lembram que para Aristóteles o que caracteriza o homem enquanto humano é exatamente o fato de ele ser zoólogo, né? Ou seja, animal de quê? De linguagem. Um animal de linguagem, ou seja, um tipo de animal que consegue articular, elaborar, pensar palavras, conceitos
de modo que tais conceitos possam expressar, tá, com a máxima amplitude o significado de algo. Por que isso é importante para nós? É importante porque se nós tivermos que depender da coisa material, tá? Da coisa material, para explicá-la todas as vezes que tivermos que relatá-la, nós teríamos que fazer o quê? Todas as vezes trazê-la à nossa presença. Então, em vez disso, o que nós criamos? Nós criamos uma linguagem. Só que essa linguagem é uma linguagem que tem que ser uma linguagem lógica, uma linguagem dotada de sentido. Certo? Então vejam, para Aristóteles, então, o que ocorre? O nosso conhecimento é um conhecimento sempre o quê? Sempre dependente de cada um de nós, que vive nessa vida atual. Quando estamos aqui, o conhecimento se dá aqui. Se não estamos mais aqui, não há mais em nós conhecimento algum. Certo? Ou seja, só podemos conhecer porque nós próprios somos responsáveis por esse conhecimento. Por isso é que vão dizer que Aristóteles é um pensador materialista. Entendam bem o materialismo aqui. Materialismo significa tão somente dizer que esse pensamento, né, ou esse conhecimento é um conhecimento acerca do físico, acerca do sensível. Então, por que a razão para Aristóteles é que pode, né, apesar da palavra não ser representação, né, do que o Aristóteles pensa, mas foi a que ficou historicamente, vamos continuar usando-a. Qual é o papel da razão? O papel da razão Então vejam, qual é o papel da razão? É tão somente esse: pensar, investigar todo e qualquer conhecimento. Quando eu falo conhecimento aqui, nós podemos dizer, tá, que é aquilo que nós julgamos tanto no âmbito das coisas externas, nesse caso,
coisas externas sensíveis, tá? Quanto também aquelas coisas que se encontram no âmbito, podemos dizer simplesmente, interno? Não. Podemos? Não. São simplesmente aquelas coisas que se encontram no âmbito do inteligível. Né? Ou seja, aquelas coisas não palpáveis. Elas continuam sendo coisas externas. Certo? Continuam sendo coisas externas. Então, para Aristóteles, falar de um âmbito interno e externo é algo que não faz muito sentido. Tá? Não faz muito sentido, por quê? Porque se eu sou dotado da capacidade de pensamento, o que eu penso na minha própria integralidade, ou a partir da minha própria vivência, das minhas experiências, inclusive, passadas, tá? Da minha capacidade imaginativa, tá? Eu penso tudo isso a partir de uma imbricação entre corpo e alma. Eu não tenho como dissociar, né? Bom, agora eu estou pensando, então o meu corpo vai ficar intacto. Eu estou pensando, meu corpo não vai fazer nada, eu estou com muito sono, muito cansado, mas não tem problema nenhum, eu vou pensar assim mesmo. Vou? Aurélio, essa foi a... Tem um... Você... tem um... Não, deixa pra lá. Vai, fala. Essa foi a forma que ele encontrou de resolver o que Platão já tinha falado, que os sentidos falham, ele confirmou essa ligação entre o corpo e a alma. Não. Calma. Vamos ver. Tá? Vamos ver. Como é que Isso é totalmente o oposto do que Descartes está falando agora, né? Que a gente está estudando. Não é totalmente, mas assim, é bem o oposto, se for olhar. Sim. Porque Descartes ele não afirma que está imbricado e que tem essa necessidade. Sim. Nesse sentido, Descartes se aproxima a Platão. Certo? A Platão, Sócrates, Santo Agostinho, tá? E se distancia de Aristóteles, com certeza absoluta. Tá? Nós vamos chegar a isso, tá, gente? Então, vejam. Para Aristóteles, o que ocorre? Então, agora, vamos pensar essa imbricação e, ao mesmo tempo, tentar caracterizar o humano, nós mesmos. Certo? Para a gente ver, então, como é que essa coisa toda, inclusive isso que você falou, né, como é que Aristóteles, então, resolve esse problema. De acordo com Aristóteles, então, as coisas externas sensíveis, as coisas externas inteligíveis, são captadas por nós quando são captadas, tá? Não pelo nosso corpo ou pela nossa alma, mas essas coisas todas são captadas por nós quando nós estamos atentos a elas. E nesse caso de atenção, o que Aristóteles afirma? Quando nós captamos algo, tanto nós próprios nos direcionamos para essa coisa, quando a própria coisa se direciona para nós. Certo? Ou seja, nós não temos propriamente um controle disso. Tá? Ou seja, vocês já perceberam, por exemplo, que por vezes, inúmeras vezes, nós passamos no mesmo lugar, né, quase que a nossa vida inteira, e não percebemos determinadas coisas, ou determinada coisa, até o momento em que alguém
comenta sobre aquela coisa. E aí nós passamos a perceber. Aí você fala, pô, mas eu nunca percebi, que coisa, né? Para Aristóteles, então, inclusive diferentemente de Descartes, quando eu percebo alguma coisa, tanto eu percebo, porque eu próprio, né, sou ativo perante essa coisa, quanto a coisa que é percebida por mim, só é percebida porque ela também, de algum modo e por alguma razão, se deixa ver. Fala, Nicole. O exemplo você não entendeu, não? Porque assim, para Aristóteles, o conhecimento das coisas externas, vamos pensar, por exemplo, em Deus, tá? Para pensar uma coisa inteligível, tá? Algo inteligível. Uma pessoa pode ser ateia a sua vida inteira, tá? E insistir, né? Ou mesmo que ela não insista, né? Ela não crê. E não crê porque não crê, pronto. Até o momento, isso pode ocorrer. Não significa dizer que vai necessariamente ocorrer, mas pode ocorrer. Pode ocorrer algo. Que algo é esse? Não tem como saber. Tá? Pode ocorrer algo, num dado momento na vida dessa pessoa, que a transforma radicalmente. E aí ela pode passar a ser uma pessoa absolutamente crente em Deus, tá? Agora, se alguém pergunta, mas o que foi que aconteceu? Olha, só ela para saber quando ela sabe. Porque o que está em questão para Aristóteles é que tudo que nós conhecemos não depende exclusivamente da nossa vontade de conhecer. Não depende exclusivamente do nosso querer conhecer. Em determinados momentos nós não queremos conhecer determinadas coisas, não, entretanto, ao mesmo tempo, do mesmo modo, a coisa praticamente nos obriga a conhecê-la. Para dar mais um exemplo, você sai para uma festa, vai a uma festa e você, inclusive, sai querendo não ficar com ninguém. Mas de repente você encontra a pessoa que você vai viver pro resto da sua vida. Resolve uma vez, né, Daí? A questão é, para Aristóteles, então, nós não temos um controle absoluto sobre as coisas. Nós podemos pensar, para dar mais um exemplo, vamos pensar, por exemplo, no caso da música. A gente ouve uma música, né? Às vezes, né, no primeiro momento, num dado momento, você fala, poxa, mas que música chata, né, tal. E aí passa. Daí a pouco algo pode ocorrer, né? E aquela música passa a ter uma outra importância para você. Ou seja, isso ocorre, tá, com todas as coisas com as quais nós lidamos. Tá? Essa lida cotidiana, tá, vai ser marcante para nós, ou seja, a nossa vida material é determinante para que nós próprios possamos conhecer algo. Tá? Determinante no sentido de que tanto ela nos toca, quanto nós tocamos essa coisa. Tá? Então, nesse sentido, é que a nossa razão assume o papel, tá? Assume o papel de, por vezes, distanciar-se da coisa, tá? E ajuizá-la, a ponto de dizer, tal coisa é de fato assim,
ou tal coisa é de fato de outro modo. Ok? É a razão que pode fazer isso. É a razão, então, que pode conhecer verdadeiramente. É a razão que pode ajuizar, que pode fazer essa síntese de tudo aquilo que nós vivenciamos. Certo? Não confundam isso tudo aqui, tá? Que o Aristóteles está falando, não é senso comum. O que o Aristóteles está dizendo é que isso é a episteme, é o que nós chamamos hoje de ciência. O significado de episteme é o quê? Colocar-se de frente de quê? Não tem como saber. Mas é tão somente isso. Em outras palavras, é manter uma atenção para uma tal coisa. Em determinados momentos, quando, por exemplo, nós brasileiros principalmente, nós somos educados para, quando temos algum problema de saúde, nós próprios inferimos qual é o especialista que devemos procurar. Fazemos tudo errado. Já começou errado daí. Primeira coisa que temos que fazer é o quê? Deveria ser procurar um clínico geral. E ele nos indicaria o caminho a percorrer. Só que o que nós fazemos? Nós conduzimos-nos pelo senso comum. O senso comum se baseia tão somente em quê, gente? Numa dada experiência de vida. Como eu disse para vocês antes, isso aqui aponta alguma verdade? De jeito nenhum. Pode ter acontecido comigo, né? E é muito interessante isso, porque assim, se alguém diz que está com dor de cabeça, o outro logo, tem um remedinho aqui. Todas as vezes que eu estou com dor de cabeça, eu tomo e passa rápido. Mas pera lá, quem foi que disse que a minha dor de cabeça é igual à sua? E a razão pela qual eu estou com dor de cabeça é a mesma razão pela qual você também, por vezes, fica com dor de cabeça. Nossa! Para Aristóteles, isso é apenas senso comum. Se nós formos pensar em Platão, Platão dirá, é uma simples opinião, pura opinião. Fala assim, Val. Você falou que essa percepção exteriores e inteligível não pode ser associada, entre aspas, não pode ser associada a gente. Foi isso que eu disse, não. Espera aí. Eu queria saber isso, porque essa estruturação de conhecimento possa associar isso à alma. Olha só, o que eu disse foi o seguinte: o conhecimento, tanto das coisas externas sensíveis, quanto das coisas externas inteligíveis, tá? Eu estou usando externo aqui apenas para que fique mais claro didaticamente, porque, como eu já disse antes, não há para Aristóteles essa ideia de um interno e um externo, certo? Por que não há ideia, e aí vem a sua questão, por que não há o interno e o externo? Porque não há para Aristóteles, não há uma separação entre corpo e alma
Veja, quando o nosso propósito é conhecer. Não há associação. Associação, não há separação entre um e outro. Ele vai contra a verdade. Totalmente contra. Tá? Por isso é que Aristóteles dirá: o que há entre corpo e alma é continuidade. O que há é uma imbricação. Perguntinha, Elias: podemos distinguir corpo de alma? Podemos. De acordo com as faculdades. Podemos distinguir. Distinguir significa tão somente. Corpo é dizer qual é a peculiaridade do corpo, qual é a peculiaridade da alma. O que não podemos é separá-los. Podemos caracterizar um e caracterizar outro. Conceituar um, conceituar o outro. Entretanto, não podemos separá-los. Por que não podemos? Vejamos. Quando eu vejo com os olhos da cara, Tem olho outro lugar? Tem. Como não? Ela falou, tem olho em outro lugar? Tem. Como não? Tem não. Não é o que vocês estão pensando. Olha só, eu só estou falando. Já falaram que Vocês sabem. A coruja vê com os olhos da cara. Ela sente. A coruja, durante o dia, principalmente, é totalmente cega. O que ela faz durante o dia? Dorme. À noite,